Então, para poder trabalhar em determinadas áreas de contato com o público. A mulher negra sofre o problema da segregação espacial no espaço do trabalho. Não. Quem vai ter contato com o público é só o vendedor ou a vendedora branca, ou então a pessoa negra de cabelo liso, ou mais próxima do ideal branco de beleza. Então, em todos os lugares, a questão da discriminação estética está presente. Não é só na piada. Não é só na piada do Tião Macalé. Isso também vai determinar a interpretação da negritude como feiura, como degradação moral, determina quem será empregado e quem não será. Então, voltando aqui, como que essa discriminação intergeracional provoca a marginalização, impedindo ao longo da história que negros tenham oportunidades materiais, que negros possam ter acesso à escola, ao trabalho. Então, você promove essa discriminação estrutural. O sujeito não, os membros de um determinado grupo não conseguem ter qualquer tipo de mobilidade social. Então, houve mesmo uma abolição no Brasil? Só formal. Os mecanismos responsáveis pela marginalização da população negra, eles simplesmente adquiriram novas faces, novas manifestações. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque outra característica daquela primeira posição, da neutralidade racial, da democracia racial, é essa. O racismo é só um comportamento individual, é só quando um indivíduo discrimina outro indivíduo. Então, entre nós, dentro desse discurso, o racismo é desvinculado da atuação das instituições sociais, do judiciário, do legislativo, do executivo. O racismo só existe na cabeça de uma ou outra pessoa. Não. O racismo, ele adquire diferentes formas, em diferentes momentos, sempre com o propósito de manter o privilégio racial dos membros, os privilégios sociais dos membros do grupo racial dominante. É por isso que, desde 1980, muitos autores preferem utilizar o termo projeto racial no lugar de racismo. E é importante nós sempre voltarmos a essa discussão, porque, por exemplo, na última eleição presidencial, essas duas retóricas que eu mencionei no início tiveram um papel importantíssimo. Então, esse candidato Jair Bolsonaro fez o quê? Negou a relevância da escravidão. Não, negros se prontificaram para ser escravizados. Não é? E as pessoas acreditam nisso. As pessoas reproduzem esse tipo de argumento. Tá? E esse indivíduo faz isso com que objetivo? Diminuir ou negar a relevância do racismo. E isso tem sido reproduzido de toda forma dentro de comunidades pobres. Então, há muitos líderes políticos, principalmente do movimento evangélico neopentecostal, baseado nessa teoria da teologia da prosperidade. Eu tenho desenvolvido, já estou acabando, uma teoria do crime, estou estudando criminologia agora. Então eu tenho feito muitas entrevistas em áreas periféricas. Então, eu vejo coisas do tipo, pois é, a minha esposa morreu, o meu filho foi preso, meu filho não consegue, porque foi uma vingança divina por causa de homossexuais. Porque o Estado brasileiro permite o casamento
entre pessoas homossexuais, e agora todos nós estamos sendo punidos por causa dos homossexuais. Eu ouço isso com uma imensa frequência. E aí eu paro e sento. Deixa eu te contar. Você já ouviu falar numa coisa chamada violência obstétrica? Você sabe o que é isso? Pois é. Violência obstétrica é isso, 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 isso. Você sabe quem são as pessoas mais afetadas pela violência obstétrica? São as mulheres negras. Porque os médicos brancos pensam o seguinte: a mulher negra, ela é mais forte fisicamente, então não precisa da mesma quantidade de anestesia. Então a mulher morre no parto. Então, isso não é castigo divino. Isso se chama racismo branco. Tá? Mas que eu não sei... E aí a pessoa vem com o discurso da meritocracia. Não, porque se eu atuar, se eu coisa, eu vou conseguir. Não, você não vai. Tá? Não, você é uma pessoa negra, favelada. Você não pode defender o fim de cotas, porque as instituições brasileiras não estão interessadas em pessoas negras competentes. Pessoas brancas nesse país não querem competir por empregos, oportunidades com negros, com asiáticos ou com indígenas. Não estão interessadas nisso. Tá? Então, cotas é uma forma de proteção social contra o nepotismo, contra o favoritismo, contra o clientelismo. Então nós precisamos, nós que estamos atuando, né, na área jurídica, precisamos ter muito cuidado com esses diferentes discursos que estão sendo produzidos. Esses discursos têm um apelo cada vez maior dentro de comunidades negras pobres, tá? Então, a quantidade de gente que eu encontrei votando em Jair Bolsonaro, porque nós somos contra cotas e nós queremos competir com negros em igualdade de posição, não, isso nunca vai ocorrer. Tá? As instituições brancas desse país não querem que isso ocorra. Então esteja ciente disso. Muito obrigado, passei do tempo, agradeço a atenção de vocês. Bom, queria agradecer, né, mais uma vez o professor Adilson pela brilhante palestra, trazendo elementos conceituais aí, de extrema relevância, né, para a gente compreender esse nosso lugar, né, enquanto indivíduos negros, enquanto homens e mulheres negras, nesse país, né, que é o Brasil, que é esse país com esse legado escravocrata, que tem esse legado de quase 4 séculos de escravidão, né? O último país a abolir a escravidão, e como resultado o país que tem a maior população negra da diáspora, né? Então a gente precisa entender bem o que significam esses conceitos e quais as implicações de tudo isso para as nossas vidas, né? Eu vou abrir agora, então, para intervenções do público. A gente faz um debate, aproveita um pouco mais a presença aqui do professor Adilson, que não poderá permanecer até o final, né, porque tem compromissos. E aí, após o debate, a gente faz um pequeno intervalo e aí entra com o segundo momento, considerando que as nossas convidadas, Deise e Dina, já estão por aqui. E aí, então, na sequência do debate, a gente dá um intervalinho de 15 minutos e convida vocês para a composição desse segundo momento, junto aqui com o Luciano, que já está aqui nos acompanhando. Então, quem quiser se manifestar, eu vou pedir a vocês que venham aqui na frente, pode ser? Porque aí vocês pegam o microfone. Como a gente está gravando, seria importante que vocês falassem no microfone. Boa tarde, pessoal. A minha pergunta é especialmente para o professor Adilson, que é referente à racialização. Sobre o olhar da racialização, por que a branquitude se apropria do discurso de alguns negros conservadores
para deslegitimar nossa luta? A gente pode fazer bloco de 3 perguntas para ficar um pouco mais fácil? E aí, quem seria o próximo? Maria José, pode vir. Boa tarde. Muito obrigada, Adilson, por mais uma vez nos prestigiar com tantos conhecimentos e fortalecendo e mostrando que a gente está do lado certo, né? Essa luta é nossa e fico muito feliz de te ouvir, é um prazer. Eu queria falar uma coisa muito importante e que rodou nas redes sociais e que a gente está buscando, inclusive, uma forma de fazer essa denúncia, é a revista que as nossas crianças estão sofrendo nas escolas. Nossas crianças negras das periferias. Eu moro no Butantã e tem uma escola muito próxima que é frequentada pelas crianças do Sapê, que é uma comunidade pobre, preta. E essas crianças, elas estão sendo revistadas e estão na idade dos 9 anos, e a gente tem denúncias até de crianças com menor idade. Então, muito do que você falou e muito do que está vislumbrando. A criminalização da pobreza, do negro, ele é constante e ele está avançando muito. Então, nós temos esse olhar, esse cuidado e buscar também o comprometimento das instituições. A Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado e todos os seus órgãos, eles são responsáveis pelo aparato policial, né? Por essa polícia que segue discriminando e violentando cada vez mais o nosso direito. Queria também ouvir um pouquinho, que você nos ajudasse um pouquinho a pensar alternativas, justamente com o Isadora, com os companheiros aqui da Defensoria. Obrigada. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sou Valdir, sou líder do Quilombo Guaianazes, da Associação Cultural de Resistência Afro-Brasileira, Fundação Nacional de Cultura Negra e Miscigenação Brasileira. Faço parte do movimento de moradia da Zona Leste, Guaraná Pastoral da Moradia. Estou no Conselho de Meio Ambiente e no Conselho Participativo da Prefeitura de Guaraná. A gente tem uma história de luta, de resistência contra o racismo, né, com intolerância, discriminação, preconceito, e construímos, através de muito tempo, leis, história, o Estatuto de Igualdade Racial e muita coisa que não é aplicada por dentro das informações que agora eu obtive da sua pessoa, porque eles utilizam a discussão do racismo, mas não leva a sério, deixando o racismo camuflado dentro de uma discussão direta e indireta. É claro que ela é excruciante, porque ela é declarada. Então, o racismo ele é declarado, ele não é, ele é explícito, declarado, prejudicial, psicológico, e nós temos vários atores que precisam vir e continuar nessa discussão para esclarecer melhor nós sobre essa questão do racismo estrutural, do racismo ambiental, do racismo institucional, a qual a gente fica cada dia que passa sem condições de entender melhor a nossa posição de como nós vamos continuar lutando. Nós entendemos que o racismo no Brasil ele é perverso e o crime é previsto na Lei 7.716, de 1989. É inafiançável e não prescreve. Ou seja, quem cometeu um ato racista pode ser condenado mesmo muitos anos depois do crime. Isso é uma discussão da lei que a gente vê dentro da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que recebeu mais de 133 milhões de denúncias, e a gente vê que a impunidade continua. Mas pensando no que o senhor coloca, baseado na questão de raça, essa questão de desconstrução da raça, e ou mesmo o racismo como raça, indicador dessa questão, a gente vê que eu sou vítima, nós somos vítimas de um sistema brutal e racial, racista, como eu denunciei, continuo denunciando o governo do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o governo federal, o governo municipal, a prefeitura, tudo como racista, do racismo institucional, a qual causou muitos danos contra a nossa comunidade até hoje, que destruturou muitas organizações, o ONG do terceiro setor, que nós não sabemos como continuar. Então nós hoje só pedimos reparação de danos
históricos, danos morais, danos financeiros, e diante disso a gente vê que dentro do próprio racismo a gente vê que há uma resistência de contaminar para que a gente não lute em combater o racismo. Então eu fiquei meio surpreso com a sua colocação dentro das duas posições que o senhor coloca a respeito do racismo, mas fico feliz que no final o senhor realmente declara que o racismo mesmo existe, ele é estrutural, ele é ambiental, ele vem todo dentro do psicológico, e aí eu vejo que a Defensoria Pública aqui nessa mesa, que está aqui presente, como que vai defender as entidades prejudicadas e sem condições de se defender hoje, que nós estamos aí nessa questão, se nós vamos ter defensoria para nos atender e defender diante desse racismo que já está denunciado e que não pode ser arquivado, e que eu preciso de resposta e me sinto vulneravelmente prejudicado e discriminado aqui nesse momento. Então. Bom, acho que a gente pode retomar, né, professor? E aí, se houver mais perguntas, a gente faz um segundo bloco, tá bom? Bom, respondendo então à primeira pergunta do nosso colega Wallace. Veja, Wallace, as pessoas têm todo tipo de identidade. Eu sou uma pessoa negra, eu tenho uma identidade racial, mas eu tenho uma posição dentro da hierarquia de classes, eu tenho uma identidade religiosa, eu tenho uma identidade sexual, eu tenho uma identidade cultural, eu tenho também, opiniões ou inclinações intelectuais. Então, eu não creio que eu não tenho a expectativa de que todos os membros da comunidade negra tenham exatamente a mesmíssima posição sobre o racismo, sobre a relevância da raça na vida delas ou na sociedade brasileira. Eu também não poderia exigir que todos os indivíduos tenham uma compreensão específica da política, do Estado, do papel do Estado. Então, eu não acredito que todos os negros devam necessariamente ser pessoas de esquerda. Eu acho que é perfeitamente defensável e compreensível que uma pessoa negra seja de direita. Eu não acredito que você possa efetivamente promover a inclusão de pessoas negras a partir de políticas de caráter individualista, a partir de políticas de caráter universalista, a partir de princípios da meritocracia. Isso é simplesmente impossível. Eu estou convencido que a luta contra a marginalização passa por uma concepção de Estado voltado para uma democracia social. Então, o regime compatível com a luta contra o racismo é um regime social-democrata. Tá? E isso porque a luta contra a discriminação exige a intervenção estatal. Tá? Nós vivemos em uma ordem baseada num princípio democrático, e essa ordem constitucional tem como fundamento o caráter objetivo dos direitos fundamentais. Então, o Estado não tem a opção de fazer isso ou aquilo. O Estado é obrigado a promover políticas de inclusão. Então, eu não vejo nenhum problema, por exemplo, com indivíduos como Thomas Sowell, que é um sujeito ultraconservador, não é liberal. Eu não tenho nenhum problema disso. Agora, a questão é que as pessoas, e muitos desses indivíduos que são negros, que são de direita, que têm uma compreensão liberal do Estado, que defendem uma compreensão liberal do Estado, são também frequentemente cooptados por instituições que são controladas por pessoas brancas e que têm o objetivo específico de reproduzir o racismo.
de reproduzir a opressão racial. E utilizam aquela pessoa negra, a presença de uma pessoa negra dentro da instituição, como, olha aqui o sinal, olha que nós não somos racistas, olha aqui, não é, esse cara negro, pobre, conseguiu estudar em Harvard, por que precisa de cota? Vai estudar também, vamos acabar com esse negócio, tá? Então, tem esse problema. Agora, outra coisa que nós precisamos ficar atentos, Wallace, é o seguinte: esse uso dessas pessoas, ele não é feito apenas pela direita, não. Ele é feito pela esquerda também. Então, eu me lembro que há 2 anos atrás eu fui convidado para participar de um debate em um partido político. Aí tinham 4 pessoas brancas, todos estudantes de uma universidade norte-americana. Então eles estudaram lá e voltaram para o Brasil. Olha, nós agora somos iluminados. Nós temos uma compreensão superior do que é o Brasil e dos problemas brasileiros, porque nós estudamos nos Estados Unidos, não é? E aí, beleza. E nós somos progressistas. Aí, ao final, levantei a mão. O que exatamente vocês querem dizer com a palavra progressista? Não, nós somos a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo e a favor de cotas raciais. Eu falei, bom, mas há muitas pessoas reacionárias, conservadoras, que também são a favor das duas coisas. Então, o que distingue vocês? Não, mas espera aí. Então, vejam, esses indivíduos, a esquerda brasileira, grande parte da esquerda brasileira, não contribuiu em absolutamente nada para a implementação de cotas raciais. Essa foi uma demanda do movimento negro, a pressão do movimento negro desde a década de 70, de 90, desde a redemocratização do país, em cima do governo federal, em cima das instituições públicas. Um determinado partido de esquerda, sim, construiu um programa de lei, implementou, que foi o Partido dos Trabalhadores, e o programa de cotas nas universidades e no serviço público foi um dos mecanismos que a elite branca, que a imprensa branca utilizou para mobilizar o ódio racial da classe média branca contra negros, para depor a presidente Dilma Rousseff e depois justificar toda a campanha contra o PT e contra o presidente Lula. Então, essas pessoas não estão preocupadas com corrupção, é o ódio dessas pessoas por verem negros em sala de aula ou por verem professores negros, o que também é muito comum, tá? Então, mais uma vez, as pessoas dentro da comunidade negra têm o direito de professar qualquer tipo de oposição política, etc. e tal, tá? Agora, o problema é com quem essas pessoas se vinculam. E como essas pessoas, o discurso dessas pessoas será utilizado. Porque estar num partido de direita, como o sujeito lá, o capitão do mato lá, que foi eleito lá do Jair Bolsonaro, aquilo é gravíssimo, não é? Agora, o indivíduo de esquerda também, não é? Que, não, nós somos a favor mas na hora de repartir dinheiro entre os candidatos negros, o candidato branco recebe 12 vezes mais, a pouca diferença entre essas práticas. Então, progressista é aquela pessoa, é aquela instituição que está realmente interessada em compartilhar poder com grupos minoritários. Esses são os progressistas. Então, a minha pergunta para esses indivíduos foi essa. Sim, mas na hora que vocês forem formar a equipe econômica de vocês, o gabinete de vocês, será que 50% das pessoas serão negras? Mulheres ou homossexuais? Eu duvido. Serão todos homens brancos heterossexuais, homens e mulheres brancos heterossexuais que estudaram com eles nos Estados Unidos, ou será o grupo dos iluminados? Sabe? Pois é. Minha querida, então, veja, uma discriminação que eu não mencionei
é a teoria da discriminação institucional. E essa teoria está baseada nos seguintes pressupostos. A discriminação direta é aquela praticada por indivíduos em relação a outros indivíduos. Essa discriminação direta, mais uma vez, é motivada, a pessoa tem um ânimos, é uma discriminação arbitrária. Então, esse é um indivíduo agindo sozinho. Outra coisa bem diferente é quando um indivíduo discrimina outro na condição de um agente institucional, na condição de um representante de uma instituição pública ou privada. Então, quando o policial prende especialmente pessoas negras, ele está cometendo a discriminação institucional. Essa discriminação institucional pode ocorrer de 4 formas. Primeiro, na negação do acesso à instituição. É a empresa que não aceita negros, não aceita homossexuais, não aceita pessoas de origem asiática. Essa discriminação institucional também pode ocorrer pela discriminação dentro da instituição. Você consegue entrar na instituição, você consegue entrar na empresa, mas há um teto de vidro. Você não consegue ter a promoção, porque isso só será um privilégio de homens brancos heterossexuais. A discriminação institucional também se manifesta pelo oferecimento discriminatório da qualidade dos serviços. É o caso da violência obstétrica. Os serviços deveriam ser oferecidos de maneira equânime para todo mundo. No exemplo que eu dei, mulheres negras e mulheres brancas deveriam receber a mesma quantidade de anestesia. Mas a mulher negra recebe menos, uma quantidade menor, e por isso ela morre. Motivo pelo qual o Brasil já foi condenado algumas vezes por organizações internacionais de direitos humanos, exatamente por violência obstétrica. E outra manifestação da discriminação institucional é o acesso ao serviço oferecido pela instituição. Então, na questão da segurança pública, há segurança pública adequada nas comunidades? Não. Lá o Estado só aparece para matar, para reprimir e matar. Não há preocupação, pelo menos não a devida preocupação com a segurança das pessoas que moram em periferias e que estão nas áreas mais violentas. São exatamente essas pessoas que precisam mais, não é, de uma segurança pública adequada. Mas como o Estado existe exatamente não para coibir a violência, mas para matar essas pessoas, então nós temos um acesso discriminatório ao serviço oferecido. Eu vou lá demandar o serviço, mas eu não consigo ter acesso a ele. Então, essa discriminação, o que você disse, é exatamente uma discriminação institucional, não é? Ou seja, de um oferecimento discriminatório. O que o Estado está fazendo? Reproduzindo o mito da periculosidade da pessoa negra. Está agindo a partir de estereótipos. Porque quem são os maiores consumidores de drogas no país? São pessoas negras e pobres? Não. 70% são de pessoas brancas. Tá? Então, isso é o que está ocorrendo. Isso é uma atitude discriminatória e vocês, não é? E nós precisamos deixar isso claro, que a discriminação, o racismo institucional é um elemento chave da atuação do governo brasileiro. E, por último, camarada, eu não sei exatamente se eu acho que você talvez seja a pessoa mais adequada, porque eu creio que a sua pergunta foi no sentido de
como a Defensoria Pública pode, não é, ajudar, não é, na luta contra a discriminação. Então, não sei, você quer responder ou não?